oração. E nesse momento que nós possamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, nossa gratidão, nosso muito obrigado por tudo, Senhor. E nesse momento, com confiança, de coração aberto, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar permitindo a bênção, que possamos receber o medicamento, a energia, a vibração que necessitamos. Que assim, Pai, possamos ser fortalecidos e renovados na nossa sabedoria, no nosso equilíbrio, no nosso entendimento, especialmente no nosso amor. Pai, envolva os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso caminho e todo o universo com a sua luz, com a sua presença, com o seu amparo. Pai, Tu que sabes das nossas dificuldades, das nossas aflições, mas sabe também, Pai, da nossa força, do nosso potencial, que possamos seguir com mais confiança, tendo entendimento, superando as dificuldades, seguindo no caminho do bem, no caminho do crescimento. Senhor, que possamos aprender e refletir positivamente com as palavras que serão expostas a seguir. E que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Fiquemos em paz. E a exposição de hoje nós teremos o tema Relacionamentos Saudáveis Transformando Nosso Interior. Convidamos a Poliane. Olá, boa noite a todos. Calor, né? Coloca a blusa, esquenta, tira, sente frio. Bom, o Ricardo já falou um pouco do tema que nós vamos refletir hoje. Por que eu digo refletir? É o que eu sempre falo, a minha boca está muito mais perto do meu ouvido. E quando eu parei para preparar esse tema, é bem difícil, a gente falar de relacionamentos saudáveis. Até mesmo porque a gente vive em um mundo de provas e expiações e todos os relacionamentos que a gente tem sempre tem uma dificuldade. Mas hoje nós vamos fazer algumas reflexões. Para quê? Para a gente despertar a nossa consciência. Usar uma das ferramentas, que é um atributo que nós temos e que já conversamos aqui sobre isso, que é a nossa inteligência. E usar, colocar em prática esses relacionamentos saudáveis, para a gente utilizá-lo, ele como também um processo de transformação da nossa melhora íntima. E aí, para eu abordar esse assunto, eu utilizei o Livro dos Espíritos e também um livro psicografado por Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, que fala sobre o despertar do espírito. Então, é um convite mesmo para a gente despertar e começar a valorizar um pouco mais os nossos relacionamentos, que muitas vezes a gente não valoriza, mesmo nos momentos difíceis. E mesmo sabendo que são através dessas dificuldades, do nosso dia a dia, desses relacionamentos, que estão em todos os âmbitos que nós vivemos, dentro da nossa família, junto com os nossos filhos, junto com o nosso cônjuge, junto com os nossos amigos,
junto com as questões sociais, né, os relacionamentos sociais. E, muitas vezes, nós esquecemos de valorizar e nos relacionar é um dos pontos necessários para a nossa evolução espiritual, para a nossa melhora, para o nosso aprendizado. Não existe evolução sem relacionamentos, seja ele qual for. Então, olha só, para começar, eu vou ler um pouquinho também, porque a cabeça da gente vai ficando... Então, olha só. Para começar, eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu sei que não vai dar para a gente, né, mas cada um vai refletir um pouco aí dentro de si, né, e pensar um pouco sobre a questão que vai ser abordada aqui. É-nos possível viver sem um afeto das outras pessoas? Então, pense aí dentro, né, da consciência de cada um. Alguém já conseguiu se imaginar vivendo sozinho? Às vezes, a gente quer ter alguns momentos sozinho, né? Mas sempre. Será que é possível viver sem o afeto? Né? Se a gente pensar, eu, particularmente, não é possível, né? É tão bom se relacionar com as pessoas, ter amigos, né? Estar inserido em uma família, seja ela com qualquer problema que tenha, mas é a família. A gente sabe que a família é a base, né, do nosso progresso. Como nota explicativa da questão 938 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec registrou a seguinte informação. Então, isso aqui é o Livro dos Espíritos, tá? Não é a Poliane, não é a minha opinião sobre as questões de relacionamentos. Então, olha só. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, é natural essa necessidade da gente amar e da gente ser amado. Se é natural, é algo instintivo. A gente já nasce com esse sentimento de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. Que maravilha, né? A gente reencontrar com pessoas que nos simpatizam uma com a outra. Em nossa essência existe instalado a necessidade de afeto e não suportamos viver sem isso. Então, gente, a gente não suportaria viver sem o amor. Seja ele capengando com as dificuldades de cada um, de relacionamentos, né? Porque nós sabemos que não somos perfeitos. Eu também tenho minhas dificuldades e com quem eu relaciono também tem as suas dificuldades. Mas, a partir do momento que despertamos isso em nossa consciência e conseguimos ver o nosso próximo como alguém que também está aprendendo nessa caminhada terrena, a gente começa a virar a chavinha do nosso pensamento e de como lidar com essas dificuldades. E aí? Será que seria este o segredo de um relacionamento saudável? Quem se acha perfeito aqui? Se a gente parar e conversar com a nossa consciência, com os nossos pensamentos, nós vamos perceber o quanto temos que melhorar. E muitas vezes nós exigimos do nosso próximo que eles sejam perfeitos. Eu faço isso? Quem não faz isso? Mas isso faz parte do nosso processo de crescimento, o nosso processo de transformação interior.
Precisamos nos sentir amados, respeitados e de algo palpável que nos faça lembrar que o amor existe. Então, olha só, né? Por que precisamos nos relacionar? Porque a gente precisa sentir de uma forma concreta que o amor existe. Nós ainda não estamos preparados para sentir o amor numa conexão de uma forma diferente, aqui, enquanto reencarnados no plano terrestre. Então, nós precisamos, sim, nos relacionarmos para sentir este amor de uma forma palpável. Pois a única fonte de realização profunda é o amor. Então, olha só, né? O que essa questão vem nos abordar? Né? Que o amor é a única fonte de realização profunda do ser humano. Então, já temos a consciência disso, não é? A gente precisa amar. Como amar? Como nos relacionarmos de uma maneira saudável? Aí a gente precisa buscar o conhecimento, o relacionamento compassivo. O que é o relacionamento compassivo? Na semana passada, nós tivemos uma palestra que falou sobre a autocompaixão. O que é o relacionamento compassivo? Né? Mais na frente, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, só para eu não perder o fio, porque o nosso tempinho hoje está bem mais curtinho. Então, olha só. O espírito de Joana de Ângeles enfatiza no livro Despertar do Espírito que o ser humano necessita do calor afetivo do outro. Mediante a sua conquista, amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo. Então, olha só, por que nós temos que nos relacionar? Para despertar esses sentimentos. Sozinho, nós não somos nada. O fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas uma com as outras. Não vai adiantar a gente querer sair de perto, mesmo se os relacionamentos forem turbulentos. A gente precisa arrumar caminhos para resolver. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres, a fim de os preservar mediante a união da energia que permutam mesmo sem a gente se dar conta. Lembra que nós já comentamos aqui, já falamos algumas vezes sobre a questão das nossas energias, né? Então, a gente se permuta, a gente se relaciona. Seja ela fisicamente ou através das energias. E o que é esse instinto gregário? O instinto gregário é aquele instinto que aproxima os seres. Então, esse instinto já está dentro de nós. Desde quando acontece o nosso planejamento reencarnatório. O ser humano ele já nasce com esse instinto de aproximar dos seres, de amar o seu próximo. Porque a gente precisa amar para crescer, para evoluir, para nos transformar intimamente. E o amor ele só é despertado com os relacionamentos. Por isso que temos que ter muito cuidado com os nossos relacionamentos. Cuidado em que sentido? Né? Quando a gente fala o cuidado. Não é no sentido de baixar a cabeça e aceitar tudo. Né? Nós somos seres que estamos aqui para aprender. Mas é um cuidado na nossa comunicação. É o cuidado de intervir e falar na hora certa. Não é?
Adianta a gente querer resolver uma situação, um problema, seja ela dentro da nossa família, seja ela com o nosso filho, com o nosso esposo, ou com os amigos do nosso trabalho, né? Porque a gente está falando de todos os tipos de relacionamento. No momento que dentro de mim está fervilhando um sentimento que não é tão bom quanto o amor, só vai sair bobeira. E aí, quando a gente faz isso, porque a gente faz. Quem nunca fez? Né? Já aconteceu comigo uma situação de eu ter mandado um áudio pelo WhatsApp para a pessoa. Menina do céu, depois que eu ouvi aquele áudio, mas que sensação horrível. E aí? Né? O que eu libero dentro de mim depois que cai a minha ficha e eu tomo essa atitude diante dessa situação desta forma? É horrível. Você se sente péssima. E aí, dentro da gente, vai liberando essas energias que não são boas. Né? E que, se a gente persiste, né, nesses relacionamentos pautados nessa falta de paciência, nessa falta de amor, nessa falta de cuidado com o próximo, e que de entender que aquela pessoa fez isso comigo agora, ela não está no momento bom, vou parar um pouquinho, no momento certo, eu vou lá, eu converso e vamos resolver da melhor forma possível. Nossa, que fácil, né? A gente falando. Mas na hora que o olho do furacão está ali, é aí que a gente tem que ter a nossa sabedoria e usar a nossa inteligência para a gente intervir, sim. Mas, de repente, ali não é aquele momento, não é aquela hora. Vamos esperar para o outro dia. Às vezes, no outro dia, é tão bobo o negócio que você até esqueceu. Né? Já aconteceu. Eu falei, eu vou marcar. A gente precisa marcar, né? Nossa, essa pessoa fez isso comigo. Eu não vou falar agora. Amanhã eu falo com ela. Por que será que eu marquei? Porque, às vezes, são situações tão rotineiras que a gente não tem a paciência, que nós não trabalhamos a paciência dentro de nós. E aí, a hora que você pega o negócio lá que você escreveu, né, você fala, já está resolvido. Né? Que bobagem. Mas eu, naquele calor, né, daquele relacionamento turbulento, daquela situação. Né? Então, a gente vai trabalhando desta forma. Né? Primeiro, a gente explode no primeiro momento. Depois, você sente aquela vergonha, porque aí você vai pensar, né, em tudo que você falou. Pensa. Né? Quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa buscar esta melhora para a gente nos tornar melhores, fica lá martelando quando você faz isso. Aí a gente começa buscando a cada dia estar melhor nos nossos relacionamentos. Dialogar mais. Tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Eu estou correta sempre? Não. Eu também estou aprendendo. Como o meu próximo também não está correto sempre. Posso errar? Posso. Não é através dos erros que a gente vai aprendendo e melhorando? O meu próximo, que está ali, né, nessa condição de relacionamento, quando eu digo próximo, não é só o esposo, o filho, são todos com que a gente convive. Né? O relacionamento universal. Então, quando eu entendo que o meu próximo também pode errar, né? E que ele vai ter a chance de quando acontecer a mesma coisa, ele se transformar e agir de uma forma diferente, a gente começa a ficar mais leve. Né? E quando a gente fica mais leve, o nosso coração fica mais aquecidinho, porque aí eu não mandei aquele áudio no WhatsApp, que depois eu vou escutar e ficar com vergonha, né, da minha fala, da minha narrativa daquele momento.
Aí a gente pensa, nossa, essa pessoa não merecia ouvir isso de mim, né? Mesmo tendo feito, né? Tendo tido aquela atitude que me magoou naquele momento, mas não precisava tanto. E aí a gente vai melhorando. Então, olha só, né? Quando a gente fala que as questões do relacionamento, ela está no instinto. Eu vou citar um exemplo aqui que eu ouvi num vídeo de um curso que eu fiz sobre relacionamentos, e eu achei super interessante. Depois a gente vai comparando com o nosso dia a dia, né? Então, olha só. Quem aqui já teve a oportunidade de conviver com bebês gêmeos ou trabalhar dentro de uma maternidade, né? Quando o bebê começa a chorar, não tem aquela sensação que todos começam? Né? Aí o que acontece? Esse instinto de relacionamento, de energia, parece que vai, né, vai puxando. E aí esses bebês começam todos a chorar. Aí a mãe ou a equipe de enfermagem vai lá com todo o seu carinho, vai acalmando e vai tranquilizando aquelas energias. Né? Quem aqui já teve a oportunidade de conviver com crianças pequenas, né? Quem tem filhos ou quem trabalha em escola, na área da educação infantil. Então, no período de adaptação, né, quando está com os pequenos, todos choram, né? Porque sente a falta da mãe, vai achar que a mãe não vai, né? Tem aquele elo de amor, tudo. E aí essas crianças choram. E aí, se o profissional começa a observar, se tem alguma criança que não está chorando, ela vai até o próximo para tentar acolher, querer acalmar, né, aquele seu coleguinha. Mas não no sentido de querer algo em troca, mas no sentido de ir, de se conectar com o seu próximo. Ótimo, se conectou, resolveu, foram brincar e assim, né, vai caminhando. Aí, quem já foi passear no shopping, que está uma criança e, de repente, está lá uma criança chorando e o seu filho corre lá para tentar ajudar a criança. Aí o pai pega no braço da criança e fala, não é da sua conta. E, muitas vezes, nós fazemos isso, a sociedade faz isso conosco. E aí a gente acha que, quando está passando alguém lá do outro lado da rua, que você sabe que tem um probleminha, você atravessa até a calçada para não falar nem bom dia. Porque a gente já fala assim, nossa, se eu falar bom dia, ela vai parar, vai contar tudo o problema dela. E quem nunca fez isso? De desviar de alguém. Né? Por quê? Nós temos medo de nos conectar com o nosso próximo. E relacionamento saudável está ligado a isso, a conexão. É só através dessa conexão que nós vamos despertar o amor dentro de nós. Só que aí o que acontece? Por que nós não nos conectamos? Porque a gente vive nessa social. Né? E isso está dentro da gente. Instintivamente, nós nascemos para nos conectar. Mas a sociedade nos impôs isso. Né? Que se eu perguntar para aquela pessoa, olha como você está, ela já tem, às vezes, coitada, ela nem vai falar, bom dia, como que você está? E a gente já está, né, dentro da nossa consciência, preocupada com o que o outro vai nos trazer de problema. Só que eu vou perguntar uma coisa. Relacionamento saudável está ligado em pegar o problema do próximo para a gente resolver? Nós não aprendemos aqui que as dificuldades de cada um pertencem a cada um? O que está ligado ao relacionamento saudável? É amar, é cuidar. Então, a gente não precisa ter medo de atravessar a rua e falar um bom dia.
eu não preciso trazer para mim o problema dela. Eu preciso, sim, entregar a ela amor, afeto, carinho, respeito por aquele sentimento que ela está sentindo naquele momento. E quando eu faço isso, eu me transformo. Eu entro ali, ó. Fora da caridade não há salvação. Muitas vezes ficamos presos que a caridade tem que ser uma caridade material. E a caridade do amor conectado, ela é imensurável. Então, olha só. Essa semana, eu encontrei uma amiga e fui perguntar para ela, como que você está, né? Sem medo. Sem medo dela trazer qualquer tipo de situação, problema, né, de tristeza, porque é o problema que é dela. Mas eu, como um ser que preciso me transformar, eu posso ajudar. E ela virou... Não é dividir o sofrimento, tá? O relacionamento saudável não é dividir o sofrimento. Aí ela virou e falou assim, está tudo bem, mas olha, né? Tal pessoa está lá, mas ela não lembra de ninguém, mas ela está bem cuidada, ela não lembra. Isso me dá tanta tristeza. E aí, deixei ela falar. Né? Nossa, que bom que ela está sendo bem cuidada, que vocês estão cuidando dela. Mas não se sinta culpada dela não lembrar. Né? Porque o que importa agora é vocês lembrarem dela. Então, isso que é importante. A gente amar sem querer ter nada em troca. E eu falei para essa pessoa, este é um dos desafios para a gente buscar essa melhora no nosso relacionamento. Dar sem querer nada em troca. E é difícil. Né? Quando a gente chega no lugar e fala bom dia, e a pessoa não te dá o bom dia em troca, não é assim? Né? Quando você faz algo para alguém e ela não te devolve o obrigado, nossa, que sem educação, não é assim que a gente fala? Hã? Gente, vamos começar a trabalhar esses relacionamentos dentro da gente. Se eu dei o bom dia, é o que eu dei de melhor. Se ela não pôde me dar em troca, ela ainda está aprendendo. Tem gente... Essa parte eu já falei. Vamos lá. Então, nós temos que ter consciência desses relacionamentos. E quando a gente começa a agir dessa forma, a gente chama do relacionamento compassivo. Relacionamento com paz. Relacionamento com amor. É claro que é difícil, mas vamos começar a trabalhar. Porque assim a gente vai melhorando. E aí a gente não vai derramando dentro de nós aquelas gotinhas de amargura, de angústia, de decepção. E aí a gente vai nos fortalecendo, nos revigorando e estaremos bem conosco mesmo. Tem um textinho que na obra O Despertar do Espírito tem uma fábula que Joana de Ângeles, que Divaldo psicografou através de Joana de Ângeles. Então, para a gente não estender muito, eu gostaria de ler, e aí nós vamos refletir um pouco sobre isso. Tá? Numa já remota era glacial, os porcos-espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo intenso frio que reinava por toda parte. Por instinto, olha só,
uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiavam. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a ferir-se mutuamente. Nossa, dá a impressão que a gente é um porquinho espinho, né? A gente vem com o instinto de amor, aí a gente se aproxima, né? E a gente vai se ferindo. Provocando reações inesperadas, quais o afastamento de alguns deles. Como consequência da decisão, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se. Agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter, a fim de não se magoarem reciprocamente, graças a essa feliz conclusão, sobreviveram à terrível calamidade. Então, olha só, né? Então, a gente sabe que é importante os relacionamentos, que a gente precisa deste calor humano, mas não somente eu machuco, como o outro também me machuca. Então, vamos refletir sobre isso, né? O que eu preciso fazer para machucar menos? Será que se eu colocar um algodãozinho no meu espinho, né? Uma bolinha de isopor, eu consigo abraçar melhor o meu próximo? E não é trazer para mim o problema do outro, mas entender que todos estamos aqui para aprender, um com o outro. E assim, vamos nos relacionando melhor com a nossa família, vamos nos relacionando melhor com a sociedade e nos transformando, tendo em nossa consciência que todos nós somos aprendizes do ensinamento do Pai. Certo? Muito obrigada, uma boa noite e espero que todos possam voltar melhores do que quando aqui chegaram.